Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Davi Fernandes Costa, mais uma vez estou aqui com vocês no nosso canal Café com Freud. Hoje, para a gente debater um tema muito importante, né? Não vai ser um debate longo, a ideia é só alguns pequenos comentários sobre a questão da depressão. Como vocês devem ter visto no vídeo inicial que eu comentei com vocês que eu gostaria de abrir esse canal, a intenção desse canal foi justamente pelo fato de que, enquanto professor, enquanto psicanalista, eu me deparo muitas vezes com pessoas perguntando assim: o que eu posso fazer enquanto leigo para ajudar o meu amigo que tem depressão, que tem comportamento suicida, que vive extremamente melancólico e que aparentemente coloca sua vida em risco ou efetivamente coloca. Então eu resolvi fazer um vídeo bem curto para falar o que a gente pode fazer nesses momentos, já que essa é uma questão que eu vejo muito presente, né? Bom, primeiro, achei importante a gente fazer uma breve separação. Algumas pessoas pensam que depressão é uma coisa como tristeza, pura e simplesmente. Não é isso, né? Tristeza todo mundo tem. A depressão é uma doença. Há uma diferença importante nesse ponto para a gente pensar, entre outras coisas, porque a tristeza é uma das características que aparece na depressão, mas não é a única. Então pode acontecer da pessoa, por exemplo, ter depressão e não demonstrar uma tristeza específica. Uma coisa que essa pessoa pode demonstrar é uma extrema ansiedade, por exemplo. Aquelas pessoas que trabalham incessantemente e acabam por não ter tempo, não ficar com ninguém. Isso pode ser também um sintoma. Mas enfim, eu gostaria depois, mais para frente, em outros vídeos, discutir a questão e a relação entre psicanálise e depressão. A ideia desse vídeo não é essa. É a gente pensar o seguinte: então, Davi, o que eu posso fazer? Eu tenho um amigo que tem depressão, não sei como ajudá-lo. Bom, gente, a questão não é fácil mesmo, muitas vezes, estar ao lado de quem precisa, de quem a gente ama, quando essa pessoa se coloca para baixo o tempo todo. É um desafio. Seria até hipócrita falar que é muito simples estar ali e apoiar. Não é. Dá muito trabalho, exige energia da gente, exige que nós estejamos juntos realmente. Esse é o ponto inicial que eu gostaria de frisar. Estar junto, se colocar à disposição do outro. Esse é um ponto muito importante. Então, assim, é o ponto de escuta. Ouvir o que a pessoa tem a dizer. Veja, muitas vezes a gente, no nosso ímpeto de ajudar, o que a gente fala para a pessoa que tem depressão? Você precisa melhorar. Você não tem motivo para estar assim. Isso é terrível para a pessoa que tem a depressão, porque isso causa um sentimento de culpa enorme, que só vai agravar o caso e pode muitas vezes levar a sintomas piores e, como eu disse, a comportamentos suicidas e efetivamente ao suicídio, inclusive. Né? Estima-se que boa parte dos suicídios que ocorrem poderiam ser evitados. Quando a gente está discutindo, normalmente no mês de setembro, né, que é o Setembro Amarelo, a gente discute essas possibilidades de se evitar o suicídio. Então, tenho um amigo, o que eu faço? Bom, ouvir o que ele tem a dizer, ouvir as suas angústias, tentar demonstrar que ele não está só, que ele é importante. E principalmente, pessoal, estimular que ele vá em busca de ajuda, de tratamento. Tanto na psiquiatria como nas diferentes terapias, ele vai conseguir ajuda. É uma doença tratável. Isso é muito importante. Então, assim, a amizade, estar ao lado é muito importante, mas essa pessoa precisa do acompanhamento. Às vezes essa pessoa pode falar assim para você também: ah, mas eu já faço o tratamento, eu fiz muito tempo, não resolveu, eu tomei o remédio e não resolveu, eu fiz terapia e não resolveu. É um tratamento longo, depende de cada caso a questão das medicações, etc. Uma coisa que eu gosto muito de dizer é assim: hoje, se você pensa, tem gente que pensa que a psiquiatria e a psicanálise não se conversam de forma nenhuma. E, na verdade, não é isso. É importante que ele tenha esse acompanhamento com o psiquiatra, é importante. Se ele tem um psiquiatra que vai sugerir uma medicação, que ele tome a medicação. Mas lembra, gente, a medicação não vai resolver o problema por completo. Não existe pílula da felicidade de verdade. A gente sabe que os medicamentos psiquiátricos, muitas vezes, ao longo do tempo, né, ao longo do uso, eles podem viciar, eles vão perdendo o efeito. O que a pessoa precisa, além do remédio? Ela precisa de um processo terapêutico. Se a pessoa não se sentir à vontade na psicanálise, existem vários tipos de terapia, mas é importante que ela busque ambas as coisas, os medicamentos e a terapia.
E você, como amigo, é importante incentivar que essa pessoa continue com as medicações que foram prescritas e de maneira a olhar realmente se ela está utilizando isso de maneira adequada, né? Como? De novo, por meio do diálogo, ouvindo, não julgando. Quer um exemplo? Às vezes a pessoa chega e mostra, eu me cortei. Esse corte, né, essa automutilação é um dos sintomas. Quem é professor já deve ter visto muitas vezes o aluno mostrando. O que isso é? Isso é um sinal, uma necessidade de ajuda. A pessoa precisa de ajuda. Não olhe com olhos de julgamento. Pergunte, por que você tem feito isso? O que você tem sentido? Estimule essa pessoa a se expressar. Estimule essa pessoa a buscar grupos de apoio. Há também processos de terapia coletivo, por exemplo. Então, há muitas saídas. O que a gente faz enquanto amigo? A gente oferece a nossa escuta. Para aqueles que querem estudar o tema, eu sugiro um livrinho do Christian Dunker, que é um autor que eu gosto muito, professor da USP, que tem um canal no YouTube bastante famoso, que é o Falando Nisso. Indico para todos que querem estudar psicanálise. E esse livrinho é a Reinvenção da Intimidade, Políticas do Sofrimento Cotidiano. Eu vou deixar depois na descrição do vídeo. Dele tem um capítulo que fala um pouquinho de depressão. A bibliografia é muito longa. Hoje eu não quis falar para os terapeutas, nem tanto para quem estuda, mas para quem tem um amigo nessa situação, tá bom? Eu peço que vocês que gostaram aí do breve comentário, curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal e mandem comentários também sugerindo outros vídeos ou perguntando mais. Já que esse vídeo foi tão curto, talvez você fale, claro, Davi, precisa desenvolver muito isso, e precisa mesmo, você tem razão, é uma bibliografia longa. Mas esse foi um vídeo mais pra gente dar um toque para as pessoas, tá bom? Hoje a gente fica por aqui com o nosso Café com Freud. Um abraço e até uma outra vez.